silenciar, né, dentro de nós, acalmar nossos corações, nos conectar a Jesus, nos conectar aos nossos irmãos espirituais, pedindo que eles possam se aproximar de nós e nos deixar com os corações e mentes abertas para o estudo que iremos receber hoje, das reflexões que a nossa irmã Mônica preparou para nós. Que possamos aprender um pouco mais sobre as lições de Jesus, trazer isso para a prática do dia a dia de nossas vidas e assim servirmos de exemplo para os nossos irmãos que ainda não têm a oportunidade que nós temos aqui de servir a Jesus, de entender através da doutrina dos Espíritos. Graças a Deus. Boa noite para todos, para quem chegou agora, para quem chegou depois. Então vamos lá, continuar hoje no estudo lá do livro Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius. E hoje a gente vai conversar a respeito da lição Últimos que serão primeiros, né? Então Vinícius começa fazendo para a gente a seguinte colocação. O valor de nossos feitos não está nas proporções vultosas desses feitos. Deus não olha para o volume nem para a quantidade, mas para a qualidade. Ele não quer o muito, quer o bom, quer o melhor. É preferível, pois, o pouco bom ao muito regular. Então, aqui Vinícius está trazendo para a gente aquele princípio que regeu lá a oferta, o óbolo da viúva, né? Quando ela vai lá, coloca no gasofilácio aquela oferta que aparentemente era pouquinho, mas Jesus coloca para os seus discípulos que, na verdade, o que estava sendo mensurado ali não era a quantidade, mas a postura que ela tinha fazendo aquela doação, aquele gesto, né? Porque ele lembra que muitas das vezes os outros que chegavam lá com aquela postura de doar muito, né? Fazendo aquela presença, aquela arrogância, faziam aquilo, na verdade, mais até como uma forma de se promover, né? Assim, de ostentar mesmo, enquanto que ela não, ela tinha ciência de que aquele pouquinho que ela estava levando era pouquinho, mas o pouquinho que a gente pode dar, muitas vezes vai fazer total diferença na vida do outro, né? O nosso pouquinho pode ser muito para alguém. Então, é nisso que o Vinícius está colocando para a gente, que não é a quantidade do trabalho, do que seja que a gente entregue para o outro, mas a qualidade daquilo que a gente está entregando. Não é muito trabalho, é um bom trabalho, né? E ele continua: as obras devem ser feitas com alegria e singeleza do coração, sem tédio e nem cansaço. E ele vai colocar no parágrafo seguinte, dizendo que é um erro a gente se acabar numa luta febril, penosa, com aquele propósito de fazer mais, de ter mais merecimento, né? Não é isso que Deus quer de nós. Ele diz, Deus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então, não adianta a gente se exaurir para tentar fazer muita coisa e não conseguir fazer. Não é a quantidade, é a constância e a qualidade. A gente se exaure, se desgasta, faz muita coisa num espaço curto de tempo e às vezes não entrega com a qualidade que a gente poderia entregar, até porque a gente sabe que a excelência ela é fruto do tempo, né? É fruto do treino. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente persiste numa tarefa, seja ela qual for, aí é que você consegue atingir aquele grau de excelência. Então, é um pouco bem feito e feito com constância. E ele diz lá uma outra coisa muito interessante, lembrando para nós, a gente está acostumado muitas vezes a ouvir aquele discurso, né? Ah, mas a vida na Terra a Terra é um planeta de provas e expiações, e aqui a gente não vai. Jesus mesmo falou para nós que nós teríamos tribulação no mundo, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele tinha vencido tudo aquilo. E isso às vezes pode nos suscitar algum tipo de queixa, de reclamação, mas ele diz que a gente não pode esquecer que mesmo com tudo que a gente tem aqui nesse cenário da Terra, de provas, expiações e dificuldades,
ele pede para a gente não perder de vista que a vida ela é um dom muito precioso. E dessa forma a gente tem que buscar viver. Não como um sacrifício, um fardo, uma coisa pesada, mas tendo a consciência do que é, da grandeza que é isso tudo, né? Vamos lembrar lá que a gente já estudou no Missionários da Luz, mesmo naqueles casos de reencarnação compulsória, né? Quando a pessoa não pode escolher, poxa, tem todo um preparo da espiritualidade, de arrumar ali a situação certinha, o contexto certinho para o camarada encarnar, as pessoas que vão estar envolvidas, todo aquele planejamento na hora de preparar o corpo, do organismo. Então, né, nós somos alvo de uma atenção e de um cuidado muito grande. E aí, se a gente chega aqui, sendo alvo de todo esse cuidado, de todo esse capricho, e tem diante da vida essa postura de que ela é um fardo, poxa, a gente está sendo ingrato. Né? Alguém preparou tudo para a gente tão bonitinho ali, para a gente conseguir fazer o melhor que a gente pudesse. Vejam, não está sendo exigido de nós a perfeição, mas apenas que a gente consiga entregar o melhor que a gente seja capaz. E aí, tudo preparado ali, tudo certinho para o negócio dar certo. E a gente chega aqui e desdenha disso tudo, né? Acha que isso é um fardo, né? Uma série de atos forçados, transformar a vida num fardo que se arrasta penosamente, ele diz que não é virtude, é um delito, é o delito da ingratidão, o delito da gente não estar reconhecendo tudo isso que a gente recebe, né? Depois ele vem falando a respeito dos reclusos do claustro, daquelas pessoas que se furtam ao convívio da vida em sociedade. E aí ele diz que as pessoas que agem dessa maneira, na verdade, elas estão se incompatibilizando com a natureza em todas as suas manifestações. Lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala de lei de sociedade, né, na 767, ele diz que o isolamento é contrário à lei da natureza porque nós fomos feitos para viver em sociedade e que, vivendo em sociedade, a gente concorre para o progresso nos auxiliando uns aos outros. Né? É através desse auxílio mútuo que a gente consegue progredir, né? E dessa forma, os espíritos também lembram para a gente que uma das finalidades da nossa encarnação é nos colocar em condições de suportar a parte que nos cabe na obra divina, né? Então, todos nós temos um papel para desempenhar. E o exercício da encarnação nada mais é do que nos colocar em condições para fazer a nossa parte. Deus está contando com todo mundo para fazer a parte de cada um. Então, aquelas pessoas que se furtam a viver junto com as outras, na verdade, eles estão fazendo uma coisa que é contrária à lei divina, que é a lei de sociedade, né? Nós fomos projetados para viver em grupo. Dentro do nosso próprio corpo, as células elas não são sozinhas, né? E quando querem ficar sozinhas por algum motivo, o negócio acaba dando ruim. Elas têm que trabalhar ali dentro daquele sistema de uma forma organizada, um sistema colaborando com o outro. Essa lei de colaboração de sociedade, ela vai viger em tudo que a gente vê aí da criação. Então, a gente não pode se eximir a isso. E ele diz que muitas vezes essa postura, ela não tem nada de virtude, não. Ele diz lá que é num requintado egoísmo. Poxa, por que eu vou suportar, né, o convívio com essas coisas todas aí se eu posso me eximir disso tudo? Então, na verdade, não tem virtude. Ele diz sim, é um verdadeiro egoísmo. E ele diz que a virtude verdadeira é aquela que a si mesmo ignora, que os humildes jamais se julgam privilegiados. Lembra quando a gente falou dos caracteres do verdadeiro profeta? Que o verdadeiro profeta nunca é aquele que se reconhece naquela condição de profeta, que ele encara tudo aquilo com naturalidade. Porque para o camarada ser um profeta verdadeiro, né, um trabalhador verdadeiro, é preciso o quê? Essa virtude, se ela for real, na verdade ele mesmo ignora aquilo. Os humildes jamais se julgam seres privilegiados, né? Ele diz lá, bem-aventurados os simples de espírito, porque é deles o reino dos céus.
Mais à frente, ele vai dizer que as pessoas que agem dessa forma, né? Isso sim a gente não deve fazer essas coisas buscando, na verdade, uma recompensa. Que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa buscar, na verdade, o espírito de serviço, né? A verdadeira virtude é aquela que a si mesmo se ignora, a recompensa é sempre grande para os que nela não pensam e é sempre mesquinha para os que a têm como um móvel para os seus atos. Então, a gente não deve fazer nada dentro desse espírito de cálculo. Tudo que o ser humano deve fazer dentro desse espírito de virtude verdadeira deve ser sempre com o intuito de trabalho, de serviço, de prestar alguma coisa útil para si, para os outros, e não fazer com esse espírito de recompensa, né? Não tem barganha com Deus, não é toma lá da cá. Eu faço isso, eu sou bonzinho, e aí você me recompensa com o reino dos céus, com uma vida muito próspera, com uma vida maravilhosa. Não é dessa forma que funciona. Ele diz, agir por amor, sem aflições, sem ânimo excitado, fruindo desse mesmo amor num doce e suave prazer. Eis o ideal da vida, e os que assim procedem são felizes. Então, é agir sempre por amor, né? Ele diz lá que essas pessoas que agem dessa forma não se queixam de ingratidão, de cansaço, tédio e mau humor nunca os atingem, vivem sempre com alegria. Não se esgotam nem se consomem. Vamos lembrar de Valdo, né? Quantos anos tem de Valdo? 90 e muitos. Nossa, a gente olha para a cara dele e parece um menino, né? Tem lá uma disposição, uma energia, trabalha o tempo inteiro. E aquilo, para ele, a gente percebe que, na verdade, é o combustível dele, como o Chico também, né? Era uma vida duríssima, mas ele estava sempre como? Sempre disposto a dar uma palavra de consolo para aquele que precisasse, nunca se queixando de que aquilo para ele era um sacrifício. Nunca vimos o Chico não temos relato do Chico mal-humorado, entediado, nunca nenhum deles se queixou de mau humor e nem de tédio, né? Porque o espírito de serviço dele faz com que essas energias, tanto físicas quanto espirituais, elas são sempre renovadas, né? É aquela fonte pura que quanto mais ela dá, mais ela tem. É uma fonte perene, ela não se esgota, né? Ele segue dizendo que ao homem não compete fazer ajustes com Deus. Cumpre-lhe amá-lo e obedecer-lhe. Aqueles que prometem fazer isso ou aquilo, sob a condição de lhes ser concedida determinada mercê, desconhecem por completo o caráter da divindade. Pretendem fixar a paga, estabelecer o galardão. E ele diz, deixa que Deus nos dê aquilo que ele bem entender, pois tudo aquilo que Deus nos dá é sempre mais e melhor do que aquilo que a gente imagina, né? Então, não é que a gente vá agir pretendendo a recompensa de Deus. A recompensa de Deus vem segundo o critério dele, né? Porque tudo aquilo que ele nos dá, tudo aquilo que nós recebemos como dádiva divina, ela é sempre muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. E Deus distribui essas dádivas com a justiça que vem temperada com amor, né? Porque, na verdade, se Deus fosse ser justo só, a gente não teria nem uma terça parte de tudo que nós temos. Muito do que a gente recebe, tudo, né, na verdade, quase tudo que a gente recebe, é mais fruto da misericórdia e do amor de Deus do que merecimento nosso. Se a gente for examinar direitinho o nosso passado por aí, a gente vai reconhecer que a gente tem muito mais do que na realidade a gente merece. E ele diz, não convém pedirmos a extensão dos nossos méritos. Deus é que mede esses méritos.
Ninguém é bom juiz em causa própria. Trabalhemos com simplicidade e com alegria, que Deus nos dá aquilo que é justo. E aí a gente lembra de novo lá de Jesus, né? Naquela passagem do lava-pés, onde estava aquela discussão de todo mundo brigando, quem é o maior, quem é o mais importante, o que Jesus faz? Se veste ali de servo e vai lavar os pés dos discípulos, né? E aí Pedro chega indignado, não, tu não vai me lavar os pés, porque tu é maior do que eu, como é que tu vai me lavar os pés? E aí Jesus dá uma bronca nele, diz assim, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí ele fala para Jesus, então me lava os pés, a cabeça, as mãos, para que eu tenha parte contigo. Porque Jesus, na verdade, naquele ato, ele queria convidar aqueles apóstolos e deixar para nós o ensinamento também, de que a gente precisa encarar o serviço não como alguma coisa que nos humilhe, que nos rebaixe, né? Mas encarar o serviço, na verdade, como aquilo que a gente pode dar, por menor que seja, para contribuir de alguma forma com o outro, para a melhoria do outro, para a melhoria da vida, do mundo, das pessoas, do contexto em que a gente está inserido. Dr. Bezerra de Menezes tem uma prece muito linda, que eu não vou me lembrar agora qual é o título dela, mas eu me lembro bem do trechinho em que ele diz assim, permita-nos doar-te a nossa inutilidade por ser tudo quanto temos, né? E é bem isso. A gente não tem muita coisa para dar, mas o pouco que a gente tem que procurar fazer com simplicidade, com alegria, né? Dentro desses, entendendo bem que trabalho não é castigo. A gente ainda está preso naquela noção lá do Velho Testamento, de que o trabalho foi dado ao homem por castigo do pecado. E Jesus veio trabalhar isso com a gente, para mudar esse contexto. Diz assim, olha, o trabalho não é desabona ninguém, né? Não é humilhação para ninguém. Pelo contrário, trabalho é uma oportunidade de serviço, é uma forma da gente colaborar, é algo que nos engrandece. Quem está trabalhando está crescendo, está fazendo pouquinho, mas está crescendo. O Serginho sempre fala também que quem não trabalha faz peso na sociedade, né? Então, é sempre, e também no Livro dos Espíritos, eles conceituam o trabalho como qualquer ocupação útil. Então, qualquer coisa que a gente esteja fazendo que seja útil para alguém, por menorzinho que seja, né? É um trabalho que a gente está fazendo. Se a gente faz isso com espírito de alegria, com simplicidade, nossa, como Deus se agrada disso, né? E as pessoas também. Aí ele continua, não convém que a gente corra com o fito de ganhar a dianteira, porque muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros são os derradeiros. Eis o que nos ensina Jesus através da parábola dos trabalhadores da 1/10 hora, incerto no Evangelho. Aquela parábola, né, que ele tem o campo, e aí sai na primeira hora, convida as pessoas para trabalhar, depois ele vai voltando ao longo do dia, até a última hora praticamente, e aí encontra aquelas pessoas desempregadas e convida aquelas pessoas para o trabalho. E aí, na hora da paga, quando ele vai pagar, ele dá a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que fica aborrecida, né? Ué, mas como assim? Eu estou trabalhando aqui desde o dia amanhecer, o outro que chegou agora vai ganhar a mesma coisa que eu? E aí fica o questionamento, escuta, mas eu estou te pagando menos do que eu acordei contigo? Não, então você está reclamando de quê? Eu não posso dar para o outro a mesma coisa, eu estou te lesando de alguma forma, mas é esse espírito que a gente tem, né, de estar... Enfim, a gente está sempre, às vezes, mais incomodado com o que está acontecendo com o outro do que dar conta da nossa parte. E é isso aqui que ele está falando para a gente, né? Para a gente não ficar preocupado de querer fazer muito e querer estar na dianteira e estar na frente. Vamos fazendo ali o pouquinho que a gente pode, o pouquinho de que a gente é capaz, colaborando um pouquinho mesmo. Por hora eu não posso fazer muito, eu posso fazer um pouquinho, mas vamos procurar entregar esse pouquinho que a gente pode da melhor forma que a gente puder. Não precisa muito, mas que seja alguma coisa
boa, que tenha qualidade. E isso acho que se a gente levar para a vida, nossa, como a gente ganha, né? Em vez de fazer de qualquer jeito, a minha mãe costumava dizer, olha, mal feito tem que ser refeito. Então faz bem feito. E é um ensinamento que a gente leva, traz do campo religioso para aplicação na vida prática. De quantos dissabores a gente vai se livrar se a gente agir, procurar pautar as nossas ações, a nossa vida de relação dentro desse espírito, né? Fazer o melhor que a gente consiga, fazer o melhor que a gente puder, fazer com constância, ter constância no trabalho, para que a gente consiga fazer direitinho, fazer bem feito. E aí, né, vai ser o diferencial da criatura, que ela faz um trabalho de excelência, dentro da humildade, dentro do pouquinho dela, mas é aquela pessoa com quem os outros sempre podem contar. Né? Aquele que está sempre disposto, que topa o trabalho, que vai ali devagarzinho, mas com ele a coisa vai fluindo, vai andando. É aquela pessoa que na hora do sufoco todo mundo lembra de quem? Ih, o fulano, vamos lá buscar ele porque ele vai dar conta do recado. Né? E é isso aí também que acontece na nossa relação com Deus. É dessa forma que ele quer contar com a gente. Fazendo o pouquinho que a gente possa, mas da melhor maneira para a gente entregar uma coisa legal. Alguém quer colocar? Eu achei muito interessante, Mônica, que você falando aí do que a gente vai entregar para Deus, né, com isso que ele ofereceu, que foi justamente o que a gente falou na evangelização para as crianças essa semana, que a gente falou da parábola dos talentos, né, que a gente recebe aquele talento, aquilo de Deus, e o que a gente está fazendo com isso? A gente está usando da melhor forma possível, porque a gente não precisa ser o primeiro da turma, mas a gente precisa estar atuando na turma, né? Usando, se esforçando para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça com o talento que Ele deu para a gente. Enquanto você estava falando dessa mensagem dele, eu estava pensando na questão da gratidão, que é o mais importante de tudo. Nesse texto, nessa mensagem dele, a gente tem que lembrar da gratidão. A gratidão de ter reencarnado. A gratidão de ter um corpo para poder sobreviver, para poder vivenciar de novo as experiências, passar pelas lutas de novo. Não importa em que família, não importa se é um corpo doente, se é um corpo deformado, se é um corpo bonito, é um corpo feio. Mas lembrar de ser grato, isso é uma coisa muito, muito rara, né, de acontecer. O que mais me falou ao coração aqui foi naquele trechinho que ele lembra para a gente, né, que ele nos convida a viver a vida realmente assim como uma dádiva, né? Ter uma postura de encarar a vida com leveza, né? Procurar cultivar a alegria, o bom humor, para que a gente possa fazer as coisas realmente inteiro, e não apenas por obrigação, né? Levar as coisas por obrigação. Não, é ter prazer com aquilo que a gente está fazendo, ter alegria de fazer aquilo que a gente está fazendo. E dessa forma a coisa sempre sai bem feita, né? Quem está feliz fazendo o que faz, quem está contente com a vida que leva, apesar de todos os pesares que a gente tem, a gente sabe que muitas vezes a gente encontra criaturas aí às voltas com provas duríssimas, né? Mas se ela encara aquilo com leveza, com tranquilidade, nossa, como o fardo se suaviza, né? Ao passo que muitas vezes a gente nem tem problemas tão grandes assim, mas a gente está nesse espírito aí de encarar tudo como se fosse um fardo pesado. Poxa, como dói mais, né? Como complica mais para a gente. Eu acho que é muito também quando você falou essa questão que você até citou de Valdo e Chico, né? Quando você tenta vivenciar esse ensinamento de Jesus, é como ele mesmo disse, eu sou a água viva, né? A fonte de água viva. Então, se você está buscando isso, você vai estar sempre realimentado e vai adquirir essa força para continuar agindo, apesar das dificuldades. Você não se prende às dificuldades, você se prende à ação, a vivenciar, né? Mas tem que estar com esse espírito aí ligado nessa fontezinha, senão morre de sede. Não precisamos ser os primeiros, a gente só precisa chegar, né? Só nos foi pedido que a gente chegasse. Aí esse amor aqui todo que ele diz que dá tudo isso, né? A gente talvez ainda não tenha condições de experimentar esse amor que eles experimentaram.
Mas é um treino, né? A gente vai treinando e um dia a gente chega na excelência lá, de sentir esse amor, de conseguir ser movido por esse amor, né? Que dá esse prazer doce, suave. Isso é um ideal de vida que ele diz ali, né? Que a gente consiga ser movido pelo amor. Eu acho que muitas vezes a gente ainda se deixa mover muito pela questão do dever. Já é um início de caminhada, né? Mas quando a gente conseguir realmente ser movido pelo amor, nossa, aí eu acho que o nosso ganho de qualidade vai ser muito maior. Assim, eu vou falar, até me perdoe, tá? Se eu for assim, um pouco grosseira na minha forma de falar. Eu vou falar em geral, né, assim, em relação a casas espíritas. Às vezes a gente vivencia algumas situações, né? Estou falando porque eu venho de uma casa espírita, né? Não sei se todo mundo sabe, eu trabalho numa casa espírita em Benfica. E a gente às vezes vê algumas situações aonde as pessoas chegam, né, com muita boa vontade para trabalhar. Mas a gente sabe que o objetivo da casa espírita, em primeiro lugar, é o estudo, né? É o estudo. Então, a gente, né, a pessoa vem, se mostra assim, com tanta boa vontade, a gente já começa a trazer a pessoa para o trabalho. E aí a pessoa começa a abraçar tudo, né? Aí uma hora está na evangelização, está na cozinha, está na reunião pública, está no ERJ, está fazendo tudo, né? Aquele bombril, 1001 utilidades. E aí a pessoa acaba o quê? Cansando, porque o físico, né? O nosso físico cansa e a pessoa não dá conta. E quando ela percebe que ela não dá conta, e ela fica, às vezes, até sem graça ou sem jeito, e também aceita todas as tarefas, aí o que acaba acontecendo? O que ele diz aí, o que a Mônica também falou. Já não, deixa de ser prazeroso o trabalho, né? Passa a ser por obrigação. E tudo que Deus quer, e tudo que a espiritualidade nos fala, é que, em primeiro momento, que a gente faça de acordo, né, com aquilo que a gente consegue fazer, ou seja, com disciplina, com o mínimo de organização, o mínimo só de organização. Porque aí, com o mínimo de organização, a gente consegue fazer alguma coisa. Né? O pouco, né, aquele pouco que se torna muito, né, e a gente consegue dar conta. Agora, quando a gente começa a pegar tudo, e a gente, lá nessa casa que eu trabalho, a gente começou a observar isso. Porque o estudo vem em primeiro lugar, o trabalho só é consequência. Né? Porque aí você vai se adequando em alguma coisa naquilo que você, né, o nosso dito talento. Era só um comentário, porque esse tema mexe muito assim, né, comigo, porque eu já vivenciei algumas situações, né, da gente acabar fazendo algumas coisas e não dar conta, e depois vem o estresse, vem porque as doenças. Porque todo mundo tem um limite, né? Então a gente tem que entender onde está o nosso limite, porque a gente não é só trabalhadora casa espírita, a gente é mãe, é esposa, é filha, é tudo. E a gente é profissional. Então a gente tem que entender o limite físico que a gente tem e mental também, porque a gente ainda está caminhando, a gente não tem capacidade de assumir tudo. Quem consegue fazer mais de uma coisa, ok, mas assim, uma hora a cabeça para. Então isso não é ruim parar. A gente só tem que, é o que você falou, se organizar, né, no trabalho que você quer fazer e aos poucos ir fazendo, porque é melhor fazer uma coisa só e fazer muito bem feito do que começar a abraçar tudo e não conseguir dar conta de nada. E isso serve para todos os âmbitos da nossa vida, não só na casa espírita. E só uma ressalva. Responsabilidade e equilíbrio. Só uma ressalva, não fui eu que falei, não. É o Vinícius que está falando para a gente aqui, né? Não olha para o volume nem para a quantidade, mas para a qualidade. Então, realmente é melhor, às vezes, a gente se comprometer com um pouco, que a gente tem certeza que vai dar conta, do que a gente, de repente, assumir um compromisso com muita coisa e a coisa não sair bem feita. Até porque a gente tem que lembrar que, muitas das vezes, se eu vou ocupar todos os espaços, eu estou tirando a oportunidade de alguém vir e fazer melhor do que eu vou fazer. A gente precisa também estar preparado para isso. Encarar que, de repente, para uma determinada tarefa, o outro companheiro que vem, ele pode ter mais aptidão que eu.
E se eu estou teimando em ocupar aquele espaço, eu estou tirando a oportunidade do outro também da colaboração dele. Então, acho muito bacana quando a gente tem esse chamado para que todo mundo colabore dentro daquilo que ele melhor consiga fazer e do melhor que ele pode entregar. Não é, Regina? Isso é caridade. Porque senão a gente falta com caridade, né? Excluindo alguém. Diga, Adélia. Fala, Adélia. Não, saibamos dividir, porque isso já foi dito numa outra palestra, né? Melhor fazer pouco bem feito do que muito para dizer que fez. Na verdade, Sai. você quer fazer. Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Mas, no entanto, você nem acolher o outro, né? Porque você tem que acolher também. O outro também poder se mostrar. O que a gente está esquecendo aqui, que tudo isso é verdadeiro e tudo isso é válido, a gente sabe disso, o estudo é mais importante. Mas uma coisa que a gente está esquecendo aqui é que nós temos muito poucos trabalhadores. Então, acaba que aquele que está disposto a trabalhar acaba ficando cheio de tarefas porque a casa precisa funcionar. É um corpo, né? E precisa funcionar como braço, perna, cabeça. Então, tem que ter, essas partes precisam funcionar. Se não tem o braço, esse braço não tem como funcionar, não tem ninguém para direcionar esse braço, eu mesma vou direcionar. Aí, quer dizer, a presidente, às vezes, da casa, ela se acumula de tarefas e, durante as reuniões, vai tentando envolver as pessoas para participarem, para trabalharem também, mas poucas pessoas se disponibilizam a trabalhar. E, às vezes, fica 2, 3 pessoas acumulada de tarefas que, de repente, pode ser mais bem distribuída. É verdade, mas assim, quando o trabalho 2 está pronto, o trabalho aparece, né? Porque assim, a gente sabe que a Regina sempre fala que ela está preparando gerações para daqui para frente. Porque a gente precisa pensar daqui a uns 20 anos, como é que a gente vai estar. Minha casa. Pois é. Então, assim, a gente tem que, né, pensar lá na frente. Eu que estou evangelizando, Alexandre, Bruna, a gente está olhando para as crianças pensando que eles somos nós daqui na frente. São os jovens que vão estar evangelizando as crianças menores e nós vamos estar ajudando na diretoria, na parte burocrática que a gente tem, né, contribuindo de uma outra forma. A Bruninha é um exemplo vivo disso, né? Chegava lá pelas mãos da avó, aquele pitoquinho de gente, olha aí, agora a trabalhadora, que tá, né, colaboradora, que a gente tem, o talento que a gente tem. Por isso que não é vergonha nenhuma quando a gente não consegue fazer algo e vem alguém que faz melhor fazer. Porque, na verdade, isso aí. Se você for pensar, cada um tem um talento diferente, uma aptidão diferente. E isso para se complementar, né? E você percebe que na própria casa não só é talento de como organizar as coisas na casa, mas os talentos técnicos que nós temos nas nossas formações profissionais. Como é importante você ter a diversidade de profissionais, porque a casa, no final, ela é uma instituição, né, que sobrevive de nós. Né? Verdade. Agradecer, Senhor, pela oportunidade que recebemos de estarmos juntos na noite de hoje, unindo as nossas mentes, unindo os nossos corações, refletindo um pouco mais sobre tudo isso que estudamos, tentando tirar o melhor proveito de tudo isso, Senhor. E te pedimos, Senhor, que nos capacite para que possamos entregar sempre o melhor que pudermos fazer. Quem dá tudo que pode a mais não é obrigado, que todos nós tenhamos ciência disso e que possamos dessa forma colaborar, Senhor, contigo, com o nosso próximo, na direção de um mundo melhor. E assim seja.